Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vou deixar uma palavra aqui bem rápida e bem breve, nosso objetivo está em Gênesis capítulo número 26, vou tomar a leitura, diz assim a palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaque foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque vocês são descendentes, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz com Abraão, seu pai. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, a Bíblia diz que Isaque, ele está estabelecido na terra de Gerar, como eu acabei de tomar a leitura. Só que a palavra do Senhor é bem clara em dizer que estava tendo fome na terra. A Bíblia diz que pelo fato de ter fome na terra, a palavra do Senhor diz que Isaque, ele ia descer no Egito. Quem estava no Egito? O rei Abimeleque. Isaque desceu no Egito para pedir recurso para o rei. Por quê? Porque a terra que ele estava habitando era uma terra que estava passando por fome. Então ele ia descer no Egito para pedir recurso, para pedir um auxílio para Abimeleque. Só que no momento que ele ia descer, Deus falou assim: não desça no Egito, mas fique na terra. Por que que Deus não deixou Isaque descer na terra para pedir recurso para Abimeleque? Eita, segura isso aqui. Por que que Deus advertiu Isaque? Deus falou assim: Isaque, não desce na terra, fica na terra. Ou seja, a terra está tendo fome e Deus está mandando ele ficar na terra. Agora, por que que Deus deu uma advertência para ele, não deixando ele descer no Egito? Sabe por quê? Você lembra, lá em Êxodo, quando o povo estava no Egito, a Bíblia diz que Moisés, eles tirou o povo do Egito. Só que quando o povo tinha saído do Egito, a palavra do Senhor diz que Deus conduziu o povo para o deserto. Só que quando chegou no deserto, o povo começou a se lembrar dos melões, do pepino, da comida dos egípcios. Então perceba o detalhe, eles tinham saído do Egito, mas o Egito permaneceu no povo ainda. Então por isso que Deus não queria que Isaque descesse no Egito. Por quê? Porque se Isaque descesse no Egito, poderia ter atrativos no Egito que nunca mais poderia sair de Isaque. Você está entendendo por que Deus deu advertência para ele? Filho, quando Deus fala não pra gente, é porque Deus sabe que tem sentimento que pode entrar em nós que nunca mais pode sair. Pode perceber, Deus advertiu ele, Deus falou assim: não desça no Egito. Por quê, filho? Se tu uma leitura de Êxodo, você vai ver o povo lá. Tinha saído do Egito, mas o Egito não saía do povo. Por quê? Porque Deus não queria que esse sentimento entrasse em Isaque. Porque tem coisas que você descobre que isso nunca mais pode sair de você. Você quer ver uma coisa? É um vício que você tem. Talvez, filho, você descobriu uma coisa, você descobriu uma droga. E desde quando você descobriu isso, isso nunca mais saiu de você. Por isso que Deus nunca quis que você descobrisse isso. Eita Jesus. Só que segura isso aqui, presta atenção. Olha que negócio forte, você vai entender onde eu quero chegar. Aí Deus falou assim: não desça no Egito, mas fique na terra, permaneça mais um pouco. Olha o que Deus falou: Isaque, eu sei que a terra está tendo fome, mas permaneça mais um pouco, aguenta mais um pouco. Eu sei que a situação está difícil, mas aguenta. Eu sei que está difícil, mas continua aí, Isaque. Eu vou abençoar você nessa terra. Só que uma coisa que eu achei interessante, olha o que Deus falou, presta atenção. Olha o que Deus disse no versículo número 3: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu abençoarei. Peraí, irmão, como que Deus falou que está abençoando Isaque numa terra que está tendo fome? Sabe por quê? Porque Deus não precisa de circunstância favorável para me abençoar. Isso mostra que Ele é Deus. Você quer ver uma coisa? Quando o povo estava no deserto, o que Deus fazia no deserto para o povo? Deus mandava maná do céu. Era rocha que era água que saía da rocha. Então percebe que era no deserto que Deus mandava provisão. Deus não precisa, filho, de situações favoráveis para me abençoar. O cenário pode ser desfavorável, mas se Deus falou que vai abençoar, filho, Deus não precisa, filho, de circunstância favorável, filho, é meu favor para me abençoar. Isso mostra que Ele é Deus, filho. Eita glória! Só que segura isso aqui. Olha que negócio tremendo. Presta atenção. Quando Deus falou assim: fique nessa terra mais um pouco, e eu abençoarei. Aí no versículo de número 4, Deus fala assim: tornarei seu descendente tão numeroso como as estrelas do céu, e eu lhe darei todas essas terras, por meio da sua descendência. Por todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Olha que tremendo, olha o que Deus falou: só porque o seu pai Abraão me obedeceu, só porque Abraão me obedeceu, eu abençoarei você. Então percebe, Deus se lembrou do que Abraão fez. Abraão foi obediente a Deus, e o filho de Abraão é Isaque. Então percebe que Isaque vai ser abençoado porque o pai dele foi fiel a Deus. Aí Deus falou assim: porque Abraão me abençoou, por isso que eu vou estabelecer você nessa terra, eu vou te abençoar. Então percebe que Deus vai trazer bênção sobre Isaque porque o pai dele abençoou, porque o pai dele era obediente a Deus. Percebe que Deus só obedece Deus só abençoa quem obedece, filho. Pode perceber, filho, para você alcançar a bênção é necessário ter obediência, filho. Por isso que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio que quem obedece alcançarão todas as bênçãos. Não é necessário correr atrás de bênção, filho. Quem é obediência alcançará todas as bênçãos. Você está entendendo? Só que uma coisa que eu acho tremendo, perceba um detalhe. A Bíblia diz que Isaque,
ele vai ficar nessa terra, conforme o Senhor ordenou ele. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo número 7, diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que Rebeca era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Irmãos, olha que interessante. Quando os homens daquela terra perguntou para Isaac: quem é essa mulher? Isaac falou assim: é minha irmã. Rebeca não era irmã dele, Rebeca era a mulher dele. Por que ele falou que era irmã? Porque ele teve medo que os homens matassem ele e pudessem tomar Rebeca. A mesma estratégia que Abraão usou foi a mesma que Isaac usou. Perceba um detalhe. Você lembra quando Abraão estava lá com Abimeleque? Abimeleque perguntou assim para Abraão: quem é essa mulher? Abraão falou assim: Sara é minha irmã. Falou que Sara era irmã dele. E Sara não era irmã de Abraão, Sara era esposa de Abraão. Só que percebe que Isaac, que é filho de Abraão, vai usar a mesma astúcia do pai. Pode perceber, a mesma estratégia que Abraão usou contra Abimeleque, Isaac está usando também em Gerar. Então percebe, a mesma estratégia que o pai usou, o filho vai usar. Jesus vai dizer em João 5,19: em verdade, verdade vos digo, o filho não faz nada que não vê o pai a fazer, porque tudo que o pai faz, este faz. Então percebe que a mesma estratégia que o pai teve, Isaac também teve. Eita glória, você vai ter estratégia com o pai vai ter estratégia nova para você poder sobressair minhas situações, filho. Tem situação, filho, que é necessário usar estratégia. Percebe que Isaac usou a mesma estratégia de Abraão, seu pai. Ele imitou o pai. Porque Jesus vai dizer que o filho não faz nada que não vê o pai a fazer. Você está entendendo? Eita glória. Só que uma coisa que eu acho tremendo. A Bíblia diz que Isaac, ele estava em Gerar fazia muito tempo. E a palavra só vai dizer que Abimeleque, ele estava olhando de uma janela. E ele viu Isaac fazendo carinho em Rebeca. Aí ele falou assim: peraí, você mentiu para mim, você falou que essa mulher era sua irmã e você está fazendo carinho nela? É óbvio que ela é sua mulher. Você não tem noção da maldade de você? Fez se algum dos meus homens tomasse sua mulher e se deitasse com ela. Você poderia trazer uma grande maldade sobre nós. Perceba um detalhe. Ele estava olhando Isaac por onde? Por uma janela. Por onde foi que Mical estava olhando Davi? Por uma janela. Então percebe, tem pessoas observando em você como cristão. Porque a Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha. Você está entendendo, filho? Tem gente observando a minha vida e a tua. Porque a partir do momento que você fala que você é cristão, a Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha. Pode perceber que ela estava Abimeleque estava observando Isaac por uma janela. Mical observou Davi também por uma janela. A Sunamita também estava observando Eliseu passar para lá e para cá. Pode perceber, tem pessoas observando a minha vida e a tua. Eita glória, aleluia. Você está entendendo, filho? E você como cristão, eu e você como cristão, isso aqui serve para mim também. Nós devemos dar um bom testemunho, filho. Oh glória a Deus. Porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Diz a palavra do Senhor. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que a Bíblia diz que no versículo, presta atenção, no versículo de número 12, vai dizer assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoou. Peraí, vamos procurar entender isso aqui. Lá no versículo de número 2, Deus falou o que para Isaac? Fica na terra que eu vou te abençoar. Só que no versículo número 12 vai falar que Isaac semeou na terra e Deus abençoou. Então percebe, no versículo número 2, Deus falou que ia abençoar ele. No versículo número 12, ele semeou para alcançar a bênção do Senhor. Não é só porque Deus falou que ia abençoar Isaac, que Isaac não teve que semear na terra. O nosso problema é esse. É só porque Deus falou que vai te abençoar, que você não vai ter que fazer por onde. Você vai ter que fazer por onde para alcançar a bênção do Senhor. Jesus vai dizer: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, ele será aberto. É pedindo, é buscando que se abre, filho. Oh, glória a Deus. Você está entendendo, filho? Não é só porque Deus falou que vai abençoar, que você vai ficar de braço cruzado. Não, você vai ter que fazer por onde, filho? Você vai ter que agir também. Quando você age, Deus reage. Eita glória. Aleluia. Só que escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Não vou repetir isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Olha que tremendo. No versículo número 2, Deus falou: fica na terra que eu vou te abençoar. No versículo número 12, a Bíblia fala que Isaac semeou na terra e Deus abençoou. Então percebe? Ele tem que fazer por onde para alcançar a bênção do Senhor. Só que uma coisa que eu acho interessante, no versículo número 13, vai falar assim: o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Eles tamparam todos os poços que o servo de Abraão, seu pai, tinha cavado no poço naquela época. Irmãos, olha que tremendo. Peraí. Quando Isaac semeou e Deus abençoou Isaac, a Bíblia diz que os filisteus começaram a ter inveja de Isaac. Olha que tremendo. Não estou falando, está na Bíblia, pode ler. No versículo número 13 vai falar que ele ficou riquíssimo. Ele ficou próspero.
Aí a Bíblia diz que os filisteus ficaram com inveja de Isaac. O interessante, quando Isaac estava na fome, não tinha nada, ninguém tinha inveja dele. Mas quando ele evoluiu, quando ele cresceu, quando ele prosperou, os filisteus tiveram inveja. O que significa isso? Tem pessoas, filho, que vai se incomodar com o seu crescimento. Enquanto você está pior, não tem inveja. Mas quando você decidir evoluir, aí vem inveja. Você está entendendo? Tem gente, filho, que tem inveja de você quando você cresce. Quando você cresce, filho, o crescimento traz inveja para quem não evolui. Eita glória! Você está entendendo? Eita, meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Ficaram com inveja de Isaac. Aí a Bíblia diz que eles começaram a tampar os poços que o servo de Abraão tinha cavado. Peraí, vamos procurar entender. Quando foi que o servo de Abraão cavou esse poço? Lá em Gênesis, no versículo de número, presta atenção. Lá em Gênesis, capítulo de número 22, se não me falha a memória. Olha que tremendo. Gênesis 21, no versículo de número, presta atenção. No versículo número 27 vai dizer assim, lá atrás. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, e deu a Abimeleque, os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. Pelo que Abimeleque perguntou, o que significa 7 ovelhas do rebanho? Ele respondeu, essas 7 ovelhas que eu estou dando a você como testemunho, é de que cavei o poço. Então peraí, quem cavou o poço lá atrás foi Abraão. Só que a Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 26, que os filisteus tamparam os poços para Isaac não tomar posse. Peraí, quem cavou o poço foi Abraão. Abraão é pai de quem? É pai de Isaac. Então se o poço foi Abraão que cavou, pertencia a quem o poço? A Isaac, era a herança que Abraão deixou para ele. Porque percebe, filho, Abraão tinha cavado. Só que Isaac tinha direito daquele poço, porque era a herança que Abraão tinha deixado para ele. Só que os filisteus jogaram terra, começaram a tampar os poços, começaram a jogar terra no poço. Então, ou seja, a herança que era de Isaac, o inimigo está jogando terra. Não deixe o inimigo sepultar aquilo que o pai tem para você por direito. Filho, o que é teu, não deixe o inimigo sepultar. Pode perceber que eles começaram a jogar terra, porque o poço era Abraão que tinha cavado. Então o poço era direito de quem? De Isaac. Era a herança que Abraão deixou para Isaac, filho. Só que o inimigo jogou terra, os filisteus jogaram terra. Não deixe o inimigo jogar terra no que o pai tem para você. Todos os planos que Deus tem para você, não deixe o adversário sepultar. Você está entendendo? O pai tem planos para a tua vida. Não deixe o inimigo sepultar. A Bíblia diz que quando jogaram poço, quando jogaram terra nesse poço, a Bíblia vai dizer que Isaac cavou novamente e tornou a cavar. Perceba um detalhe. Por que Isaac está reabrindo o poço? Porque o inimigo jogou terra, mas o poço é de Isaac por direito. Então Isaac vai abrir aquilo que é dele por direito. O que é seu por direito, toma posse, filho. Eita glória. Eita Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia vai dizer que quando Isaac começou a cavar o poço, teve conflito. Aí Isaac vai cavar outro poço. Teve conflito também. Aí a Bíblia diz assim, que no último poço que Isaac cavou, ele cavou o último poço e não teve conflito. Aí Isaac falou assim, o Senhor abriu um poço maior para nós. Perceba um detalhe. Nos 2 primeiros poços, teve conflito. Isaac não bateu boca. Ele foi cavando. Foi cavando. Teve conflito e ele foi cavando. No 3º poço, Isaac falou assim, agora não teve conflito, porque o Senhor abriu um poço maior para nós. Então percebe, enquanto estava brigando com Isaac, Isaac foi para outro poço. Teve conflito, Isaac foi para outro. Percebe que Isaac no 3º poço, ele alcançou um poço maior. Então, ou seja, ele não bateu boca. As pessoas também tendo conflito com ele ali, isso estava levando ele para um poço maior. Então, ou seja, os conflitos estavam cooperando para o bem do Isaac, para levar ele para um projeto maior. Filho, tem gente que acha que está me prejudicando, mas na verdade está me empurrando para um propósito maior. Eita glória! Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Eles começaram a questionar, Isaac, esse poço é nosso. Isaac cavou outro. A Bíblia diz que quando Isaac cavou o 2º poço, eles tiveram conflito de novo. Aí falaram, esse poço é nosso. Isaac foi para o 3º poço. Quando Isaac cavou o 3º poço, aí Isaac falou assim, desta vez não houve conflito, porque o Senhor abriu um poço maior para nós. Então percebe, se não fosse a discussão do inimigo contra Isaac naqueles poços, Isaac não ia alcançar um poço maior lá na frente. Então, ou seja, estava empurrando Isaac para um propósito maior. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Pode perceber que o inimigo estava empurrando Isaac para um poço maior lá na frente. Filho, quem pensa que está te prejudicando, na verdade está fazendo bem para você. Lembra de José do Egito? Os irmãos de José venderam ele. Só que lá na frente José vai se tornar governador. Graças aos irmãos que acharam que estavam prejudicando José, fizeram José se tornar um governador do Egito. Porque tem coisas que vêm para mim, para a tua vida, até parece ser mal, mas lá na frente se torna para bênção. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.